Boa noite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Dê o seu like e deixe seus comentários. Isso vai nos incentivar a melhorar o nosso canal, Brasileiro Raiz. Gente, vamos fazer um resumão do que aconteceu na semana que se passou. Você ouviu falar muito em CPI da Covid. Aí fica aqui a pergunta. Dá para levar a sério essa CPI? Claro que não. Na verdade, é uma CPI com dois pesos e duas medidas, cujo objetivo é apenas criticar, tentar desorganizar, tentar desvirtuar a visão de alguns brasileiros que talvez não tenham uma informação mais precisa, dizendo que estão prestando um trabalho relevante à sociedade. Puríssima mentira, ledo engano. Até porque essa CPI ela não passa de uma canalice. Uma canalice essa comandada por canalhas, cujo presidente é o senhor Omar Aziz, ex-governador do estado do Amazonas, Renan Calheiros, um senador já taxado com mais de 17 processos, Randolfo Rodrigues, Jader Barbalho e outros mais, que fazem parte, compõem essa CPI, que tenta denegrir a imagem do presidente da República, denegrir os seus componentes, o ministério, alguns ministros, pessoas ligadas ao governo federal. Então a gente percebe que essa CPI é um grande engano, um engano presidido por enganadores. A gente sabe que existem os senadores sérios que estão tentando fazer um trabalho, eles estão tentando mostrar à sociedade o lado negro dessa CPI, presidida por esses canalhas. Então, gente, não dá para acreditar. Essa CPI é dois pesos, duas medidas. E isso não precisa a gente ficar em dúvida. Os fatos por si só já dizem tudo. Como eu sempre venho dizendo, contra fatos não há argumentos. Por exemplo, no dia 15 foi convocado o senhor Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas, que foi preso no dia 2 de junho. E quando chegou lá, simplesmente alisaram a cabeça dele para que ele respondesse aquilo que eles perguntassem e que fosse de encontro aos seus interesses. E ele fez tudo isso, tudo certinho. Então ele saiu de lá como um grande homem, como um homem honesto, como uma pessoa de bem, e assim foi. No dia 16, foi a vez do senhor Wilson Witzel, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, também mais sujo do que puleiro de galinha. Foi caçado de forma unânime, investigado, foi comprovado pelo Ministério Público Federal e por vários crimes, crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, improbidade administrativa. Então, quando chegou lá, o que seria de pergunta séria por homens sérios, acabou virando uma comédia. E seria cômico se não fosse trágico, Ou seja, isso de criminoso saiu como mocinho. Então não dá para ter credibilidade nessa CPI. No dia 17, o senhor Carlos Wizard, que supostamente é um aliado do governo, o que aconteceu? Ele não pôde comparecer porque ele estava fora, nos Estados Unidos, tratando de saúde seus parentes. Foi enviado um documento à presidência da CPI informando o seu não comparecimento. Mas como se tenta criar uma narrativa? O senhor Omar Aziz ficou furioso, se passando por um senador republicano, dizendo que o senhor Carlos Wizard cometeu um crime, cometeu isso, cometeu aquilo, e tratando o homem como criminoso, enquanto que criminosos ele tratava como mocinhos. Isso foi no dia 17. Quando foi no dia 18, na sexta-feira, dois grandes infectologistas, Dr. Zimmermann e Dr. Francisco, compareceram à CPI. Compareceram para discutir ideias, discutir ciência, discutir seriedade no campo das ideias. O que aconteceu? O senhor Renan Calheiros, junto com a sua gangue, se levantaram em desrespeito aos dois cientistas e esvaziaram o plenário. Por quê? Porque eles não estavam preparados para o confronto, eles não estavam preparados para o debate, eles não estavam preparados para o contraponto com dois médicos sérios, dois cientistas,
reconhecidos, renomados, com trabalhos publicados, tanto no Brasil e com reconhecimento fora do país também. Então, esses camaradas que compõem a CPI da Covid são homens que não têm compromisso em revelar a verdade. Por quê? Quando foi protocolado por outros senadores para que houvesse uma investigação imparcial, inclusive o senador Girão com outros senadores solicitou o comparecimento do senhor Carlos Gabas, ex-ministro da Dilma, da qual está envolvido numa transação fraudulenta de 300 respiradores, no valor aproximadamente de 45 a 48 milhões. Eles simplesmente, os componentes da CPI, votaram pelo não comparecimento. Então, dá para se ver por aí que essa CPI não tem compromisso com o povo brasileiro. Então, onde que nós queremos chegar, gente? Não se iluda com as falsas narrativas, não se iluda com determinadas informações de alguns setores da comunicação, não se iludam com alguns sites de blogueiros que vêm tentando fazer uma narrativa errada, porque essa CPI não tem compromisso com o Brasil. Essa CPI não está investigando nada que seria seriedade. O certo, eles teriam que investigar os desvios de bilhões de reais dos cofres públicos que foram destinados no combate à Covid para estados e municípios. Inclusive, no Rio de Janeiro, em momento algum, eles inquiriram ao senhor Wilson Witzel o desvio de 66 bilhões, nós estamos falando de bilhões. Então, o que nós aprendemos com isso? Essa CPI da Covid tem 2 pesos e 2 medidas, uma mão única, ou seja, eles apenas estão querendo fazer uma narrativa para dizer que o governo federal é responsável pelas mortes, e aí, usando aqueles velhos jargões, genocida, negacionista, terraplanista. Então isso não nos interessa. O que nos interessa é a verdade. E como essa CPI não é uma verdade, e esses camaradas que estão à frente, das quais não são dignos de ser chamados senadores da República, também não são pessoas sérias, não têm compromisso com a seriedade. Mas nós, do canal, nós brasileiros raiz, que temos um compromisso com a verdade, deixamos aqui a nossa informação. Não levem a sério o que vocês ouvem sobre a CPI da Covid. É uma farsa que está tentando enganar os brasileiros. Mas nós estamos aqui para informar com mais precisão. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e uma boa semana.